Bem-vindos ao CENID, eu sou Shainer Aline Silva de Bona. Hoje nós vamos ter a apresentação do trabalho completo do Ederson Locatelli. A gente pede que para todo mundo que estiver assistindo, coloque ali no chat a sua cidade, o seu país. Essas gravações vão estar disponíveis nas redes sociais do evento, no Facebook e no YouTube. O trabalho intitulado Pensamento Computacional na Formação de Professores, Vivenciar, Planejar. Olá, obrigado, Aline. Um prazer estar aqui participando do CENID. Eu sou Ederson Locatelli e eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Pensamento Computacional na Formação de Professores. Vivenciar para planejar, tá? E eu vou apresentar, então, aqui os coautores, que são os meus colegas da Rede Marista, a Adriana Bittencourt, a Andressa Ketz, o Gabriel Vargas, a Marilei Kovatli, a Patrícia Cavedini e o Frederico Guedes. E nós somos todos da Rede Marista, tá? Então, tanto da sede, da gerência educacional, que é o meu caso, quanto dos colégios de Santo Ângelo, né, o Colégio Marista de Santo Ângelo e o Colégio Marista Rosário, aqui de Porto Alegre. Então, vamos lá. Um pouco assim para contextualizar esse tema, tá? Então, aqui na introdução. A gente tem não só percebido, mas ultimamente vivenciado todo mundo, né? A mediação tecnológica, então que a tecnologia está muito presente aí na nossa vida, né? Então, do ano passado para cá, e essa experiência aqui foi antes da pandemia, no mês anterior, mas então agora é até uma falácia a gente dizer que a tecnologia está presente na nossa vida, né? Mas aqui alguns pontos para introduzir esse tema. Outro aspecto muito importante relacionado ao tema é a questão de que os nossos estudantes precisam desenvolver habilidades e competências preparando-os para esse viver e conviver na contemporaneidade, tá? E relacionado ao pensamento computacional, nós temos aí uma das autoras das mais conhecidas, né, que desenvolve o tema, que é a Wing, e ela fala que o pensamento computacional envolvido na formulação de um problema e na expressão de suas soluções, de forma que um computador, humano ou máquina, possa efetivamente executar tais ações. E aí, qual é o nosso problema principal, problema central desse nosso trabalho? Como proporcionar uma vivência para que professores de diferentes áreas possam inserir o pensamento computacional na sua prática pedagógica. Esse foi o nosso problema desse nosso artigo aqui. E aí, o pensamento computacional na formação de professores da educação básica, que é o nosso recorte aqui desse trabalho, para começar, nós fizemos um pequeno levantamento, né, com essas 3 palavras-chave, tá? Então, são poucas produções, por mais que tenha se falado, são poucas produções ainda relacionando esse tema. Nós utilizamos as 3 palavras-chave: pensamento computacional, formação de professores e educação básica, certo? E aí, nós pegamos somente alguns, os periódicos aqui nacionais com qualis B2 para cima. E aí nós observamos, né, evidenciamos por essa busca que as produções elas enfatizam muito as tecnologias digitais. Então, o pensamento computacional ainda está muito atrelado à tecnologia digital. E aí, a gente cita algumas dessas tecnologias, tais como Code.org, Scratch, games, robótica, narrativas digitais, simuladores, dentre outros, certo? Aqui também, depois, nós trazemos alguns autores que nos ajudam com a conceituação, os aspectos teóricos desse conceito pensamento computacional. Então, a Débora Conforto, aqui Conforto et al., em 2018, ela diz: o pensamento computacional propõe uma solução mais adequada para a resolução dos problemas
utilizando diversas competências, instigando sempre, olha que interessante, instigando sempre a criatividade, o raciocínio e o processo investigativo. Machado e Júnior, 2019, que daí são duas produções aqui recentes, né? Eles falam que o pensamento computacional é uma estratégia eficaz para se desenvolver através dos jogos, principalmente se forem construídos pelos próprios estudantes. Aqui tem um aspecto bem relevante. E aí a gente tem falado muito nesse protagonismo, né, nesse sujeito ativo, e aqui eles trazem a questão do jogo construído pelos próprios estudantes, que muitas vezes se elabora um jogo e coloca os estudantes para jogar ali, mas aqui eles constroem. Então, vamos avançar um pouquinho. O Brackman, ele traz aqui também uma conceituação do pensamento computacional entre o plugado e o desplugado, que aparece muito vinculado ao conceito, né? Então, ele diz, aqui 2017, plugados são utilizados o computador ou os dispositivos eletrônicos, né? Então, uma perspectiva digital. E o desplugado, ele coloca, não se utilizam esses artefatos, podendo-se desenvolver o pensamento por meio de materiais analógicos, tais como jogos de tabuleiro e movimentos até com o próprio corpo. Então, por exemplo, trabalhar ali espacialidade, lateralidade, movimento, aí a gente poderia, eu sempre lembro aí as crianças da educação infantil, por exemplo, um jogo de amarelinha, né? Então, tem vários jogos, assim, analógicos, estratégias que o próprio corpo também pode ser aí uma referência, um artefato para se trabalhar o pensamento computacional. E aí, depois de a gente ter trazido aqui alguns aspectos relacionados à teoria, eu vou falar um pouquinho como foi a metodologia e o desenvolvimento. E para começar, eu falo então da classificação da pesquisa, tá? Então, o nosso objeto aqui foi uma formação de professores com a temática do pensamento computacional. Mas para essa análise, nós trazemos aqui a classificação da pesquisa, tá? Então, a nossa pesquisa é descritiva, enquanto procedimentos técnicos, nós utilizamos a observação participante, porque nós participamos ali do experimento, né, da formação, e também uma análise documental, tá? Pois aqui nós analisamos as produções que foram desenvolvidas, que foram elaboradas ao longo da formação. E aqui, na própria foto, né, uma foto já da formação, e eu vou usar várias aqui, tem ali uma ficha que depois eu vou explicar um pouquinho mais. Então, tem análise de todos esses artefatos. E em relação ao contexto da pesquisa, o que a gente tem aqui? Foi uma formação na jornada pedagógica dos colégios da Rede Marista, daqui de Porto Alegre e da região metropolitana, tá? Então, foi uma oficina de pensamento computacional dentro da jornada pedagógica e esses colégios dão aí um total de 7 colégios, tá? Aqui Porto Alegre e região metropolitana, como eu falei. A proposta da formação, então, lá desde o título a gente já veio trazendo, né? Então, que fosse uma metodologia vivencial. Quando a gente trabalha com tecnologia, eu sempre tenho um cuidado em não fazer e não adotar uma metodologia ou de cliquismo ou só expositiva. Porque ainda mais aqui, com diferentes materiais, os professores, e nós também, né? Não vamos achar que só os professores têm vontade de mexer, de manipular e tudo mais. Nós também temos esse desejo. Então, uma metodologia vivencial e a sua operacionalização deveria ser articulada com o planejamento pedagógico, considerando o desenvolvimento de competências e habilidades previstas no currículo que nós temos na Rede Marista, as chamadas matrizes, né? Matrizes curriculares. Para cada área tem sua matriz curricular. Então, que aquela vivência dos professores pudesse ir até o planejamento
das suas aulas, da sua prática pedagógica. Então, essa articulação. E aqui a proposta da formação, como eu vinha falando ali, nós procuramos, então, trabalhar o conceito de pensamento computacional, articular, né, e trouxemos aí alguns fundamentos da BNCC, das matrizes curriculares, que são próprias, né, ou seja, próprias da rede, do nosso currículo, e as competências, tá? E aí nós trabalhamos o pensamento computacional no cotidiano, para a gente ver que não é algo assim, não. Então, hoje, claro que a gente nomina, mas ele acontece na nossa vida, tá? Vivências com diferentes tecnologias que nós colocamos ali, então, Ozobot, Sferobot, Make-Do, Kinex, Arduino, Pixel Art, Code.org, Tinkercad, Drone e Games, tá? E aí, compartilhamento também dessas vivências. Ali do lado, nós já podemos ver algumas, uns desenhos aí já dos professores, tá? E como que foi o desenvolvimento, né? Qual foi o percurso de aprendizagem ou da aprendizagem desses professores? Então, nós primeiro organizamos todos, e a sala já estava organizada, né? Já estava organizada em ilhas, e aí os professores ali já com as tecnologias, os materiais, porque eram tanto tecnologias analógicas quanto digitais, então nós separamos em pequenos grupos, e aí eles fizemos, claro, uma apresentação inicial, mas bem rápida, porque vendo tudo aquilo, como eu falei antes, claro que todo mundo fica curioso, né? Então a ideia foi, e eles exploraram as tecnologias disponibilizadas aí em cada bancada, né, em cada estação, ou o nome que a gente quiser dar. Eles analisaram um planejamento pronto, então nós disponibilizamos algumas fichas que nós chamamos de algumas possibilidades daquela tecnologia, até para eles terem, assim, um ponto de partida, e a partir da vivência dessa exploração das tecnologias, né, de novo, tecnologias, entendendo tanto as digitais quanto as analógicas. Os participantes, ali no caso, os professores, deveriam selecionar um conteúdo curricular, criar um problema e elencar competências e habilidades para elaborar um plano aí de atividade. Então, a ideia é de que eles pudessem levar isso para o planejamento, tá? E a descrição, ela deveria ser feita na ficha. E aí, essa ficha azul aqui, que a gente tem aqui do lado, foi o que nós disponibilizamos para que os professores pudessem, né, ali elaborar seu próprio planejamento, assim, um pequeno ensaio. Alguns preencheram tudo, alguns preencheram só alguns campos, tá? Mas foi, como o tempo era curto, foi um movimento que a gente quis provocar. Aqui, então, alguns resultados e discussão, tá? Inicialmente, para esses professores, tudo parecia novo, né? Então, assim, às vezes a gente proporciona isso para os estudantes, mas ali no caso, os professores, né? Tudo parecia novo, a organização da sala, aquelas tecnologias, né? As bancadas aí organizadas por estação e os materiais que estavam ali em cima. Então, pouca coisa eles conheciam, ou algumas delas eles já tinham ouvido falar, e aí, no caso, a gente tinha, às vezes, alguns que tinham um traquejo maior com tecnologia, então já tinham articulado algum projeto, então o drone, a robótica, às vezes já ouviram falar, às vezes já fizeram uma pequena inserção, mas para a maioria tinha muita coisa nova, tá? Então, esse ambiente que parecia um ateliê, instigou a curiosidade, e isso a gente já tinha pensado, e a gente queria que provocasse isso mesmo, tá? Então, e depois, assim, de todos se acomodarem nas bancadas, nós fizemos uma pequena apresentação, trazendo o conceito, esse alinhamento, né? E mostrando e falando ali como que isso ia funcionar, como que essa experiência ia funcionar. E daí, em seguida, nós fomos orientando eles, né, para começar a fazer as primeiras explorações, explorar aquele material, aquelas tecnologias que estavam ali nas bancadas. E aí, nós, os ministrantes, nós ficamos à disposição, passando em bancada, em grupo por grupo, e alguns saíram até da bancada, dependendo do que estavam ou iam explorar ali, porque exigia, né, que um pouco mais de espaço, para ajudá-los nessa compreensão daquilo que estava ali na mesa. E aqui a gente já vê mais umas fotos. Ali onde tem aquele braço, então, é um dos autores, o Frederico,
apontando ali em cima, está um pouco pequeno, mas dá para ver que tem um drone ali na pontinha do quadro, tá? Então, ali essa bem da esquerda. E aí em cima daí já estão no computador e ali embaixo outra com o Frederico aí trabalhando com uma das professoras, certo? Vamos lá, mais alguns aspectos que apareceram aqui, então. Os educadores necessitaram do apoio para compreender essas tecnologias e todo esse material que estava disponível ali para eles, tá? Independente da complexidade, porque o pixel art, por exemplo, que era analógico, era só pintar quadradinhos, né, de uma complexidade mais baixa, também exigiu uma explicação para facilitar nessa compreensão. À medida em que iam explorando tais materiais digitais e analógicos, o encantamento brotava. Isso é muito legal, né? Por quê? Porque tem a curiosidade, tem aquela vontade de mexer, de manipular, de explorar, de conhecer e tudo mais. Isso é muito bacana quando a gente trabalha com processo de ensino e de aprendizagem. E aí, à medida em que eles iam explorando, a experiência tornava-se mais ativa, porque eles precisavam mexer, manipular, estabelecendo-se assim um clima descontraído de aprendizagem. Então, a sala ficou, eu gosto de dizer, ficou uma bagunça gostosa, né? Por quê? Porque estava aquele movimento, todo mundo fazendo, não era todo mundo quietinho vendo um PowerPoint, mas todo mundo manipulando. Então, com a vivência e a apropriação das tecnologias e do conceito abordado, consequentemente, né, a articulação com as respectivas áreas de conhecimento ia acontecendo. Então, conforme eles iam manipulando, e ali eles de diferentes áreas, né, à medida em que mexiam, já ficavam pensando em possibilidades para o seu planejamento. E aí, por isso que a gente disponibilizou aquelas fichas de planejamento, tá? Ainda alguns resultados e discussão, tá? No final da oficina, a gente disponibilizou um formulário para eles responderem 2 questões, tá? E aí tinha um campo aberto, 2 objetivas em um campo assim aberto que eles pudessem escrever o que eles quiseram. Então, dos 48 participantes, 17 responderam, tá? E aí, um era sobre a dinâmica da oficina, o que eles acharam da dinâmica da oficina. E aqui nós temos, né, 14 responderam, dos 17 responderam ótimo. E outro é o aproveitamento para a prática pedagógica. Se eles viram possibilidade de levar tudo isso que eles estavam aprendendo para a prática pedagógica deles, tá? Desses professores. E aí também 14 achou ótimo. Algumas considerações aqui, então. O caráter de experimentação da formação que possibilitou aos educadores vivenciar novas criações, com os dispositivos que muitos deles desconheciam até o conceito de criação, tá? Então, aqui nós podemos ver aí do lado, por exemplo, o Make Do são parafusos de plástico usados para parafusar papelão. Então, a possibilidade de criação é muito grande, né? Então, aqui não tem limite para a imaginação, certo? Então, é uma tecnologia analógica, super simples, mas eu costumo dizer que é uma das que mais faz sucesso nessas oficinas que a gente realiza, tá? Também aqui é importante destacar a potencialidade da atividade acessando educadores de diversas áreas e criando um senso crítico sobre as diversas tecnologias aplicadas durante o tempo em que todos se encontraram reunidos, certo? Então, assim, como eu falei antes, eles foram, à medida em que eles foram explorando, eles também foram, e aqui eles estavam misturados, tá? Então, tanto eles misturaram as áreas, viram possibilidades, potencialidades a respeito daquilo que eles estavam criando para levar para o seu planejamento pedagógico. Mas aqui algumas considerações e algumas imagens ali, diferentes imagens, tá? Os diferentes materiais e as várias formas de abordagem possibilitaram explorar e viver o pensamento computacional. Então, a imersão, ela foi possibilitada pela metodologia que a gente adotou,
tá? Então, de novo, não era só ver um PowerPoint e a gente dizendo o que é o pensamento computacional, mas que eles pudessem vivenciar. Ao mesmo tempo, as dificuldades encontradas, e claro, e algumas abordagens ali, algumas tecnologias, elas são de maior complexidade, como principalmente aí os tecnológicos digitais aí, né, exigiam uma mediação pedagógica, tá? Para que eles pudessem compreender melhor aquilo que eles estavam manipulando, ou, num primeiro momento, né, que tem aquela questão técnica, por onde eu começo, que botão eu clico e tudo mais, isso exigia uma mediação pedagógica, tá? E aí aqui também vem a gente se deu conta que para uma próxima etapa dessa formação seria acompanhar os planejamentos. Aqui eles fizeram um ensaio, claro, até porque o tempo era pouco, mas de a gente acompanhar, né, os planejamentos para ver se realmente, daí lá no dia a dia, lá no cotidiano da escola, eles levaram tudo isso que eles aprenderam aqui, ou minimamente alguma coisa que eles aprenderam, para o seu planejamento, tá? E aqui, então, eu trago algumas referências, ela tá pequena, mas depois vocês podem ver aí no próprio artigo, que vai estar disponibilizado, vai ser disponibilizado ali pelo CENID, tá? Então, aí vocês podem consultar tanto o nosso, ver com mais detalhe o nosso trabalho, quanto as referências que a gente usou, certo? Então, eu agradeço muito a oportunidade, para mim é um prazer estar aqui, e em nome daí meu e dos coautores ali, os meus colegas também, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando, e estou disponível aqui para maiores esclarecimentos. Parabéns, Ederson, pelo trabalho, pela apresentação, muito interessante, com certeza contribui muito com o evento, né, para a discussão desse conceito de pensamento computacional e na temática do evento. Obrigado, Aline.